você sempre sonhou em criar personagens 3D, aqui no Blender tem uma ferramenta muito fácil que vai agilizar muito o processo para a criação de base meshes, que são meshes iniciais para que a gente possa começar, de fato, a criação de um personagem. Em muitos casos, em muitas estéticas, em especial direção de arte e motion graphics nos dias de hoje, essa base mesh eu diria que já é mais da metade do personagem, certo? Então, a gente vai utilizar um modifier que é bastante útil para várias coisas, mas vai ser especialmente útil para esse processo de criação de personagens. Então, vamos aqui para o nosso Blender. E aqui o que eu vou fazer vai ser vir em Edge, Mesh, e eu vou colocar Single Vertex e Add Single Vertex, certo? Aqui a gente adiciona um vértice. Então, se você não tem essa opção, venha em Edit, Preference, e em Add-ons, você tem a opçãozinha bem aqui, que é a de Add Extra Objects, aqui, Add Mesh, Extra Object, você salva, e agora vai ter essa opção, tá? Então, uma vez que a gente tem agora essa mesh aqui no nosso programa, né, eu vou entrar no modo de vértices, porque enfim a gente está lidando com vértices. E aqui no Edit Mode eu vou começar a extrudar essa malha aqui para cima, tá? Então, estou colocando aqui para cima, ok. Agora eu vou colocar aqui para o lado. E agora eu vou colocar aqui para baixo de novo. E eu vou colocar mais uma vez aqui para baixo, tá? Então eu vou só puxar isso um pouquinho aqui para o lado. Puxar isso um pouquinho mais aqui para baixo. Por enquanto isso não parece grande coisa, né? Mas se eu entrar no Object Mode, tá? E aí, vir nos meus modifiers e colocar o Skin Modifier, esse nosso amigo bem aqui, o que ele faz é criar essa mesh ao redor dos nossos vértices, tá? É quase como se ele fosse uma espécie de curva, e aí você desce volume a uma curva, como a gente já fez lá no módulo de modelagem com curvas. Só que dessa vez a gente está utilizando apenas vértices para dar volume através do Skin. Qual é a vantagem do Skin? O Skin basicamente ele cria uma geometria ao redor dos nossos vértices. É como se ele pegasse o desenho da nossa estrutura e criasse uma geometria ao redor dessa estrutura. O que é de vantajoso nesse processo é que o Skin ele se reconstrói automaticamente, tá? Então, isso é algo que a gente pode usar ao nosso favor. Vamos ver como é que isso fica na prática. Então, uma vez que a gente está aqui com o nosso Skin, uma das coisas legais que a gente pode fazer é colocar um Mirror Modifier para, enfim, espelhar aqui o nosso objeto para o outro lado. Se vocês verem, naturalmente não fica tão bom. Vou ligar aqui meu wireframe, aumentar. Tá? Dá para ver aqui no centro que o nosso mirror ele fica meio que invadindo o espaço do outro, não é interessante. Mas se eu ligar essa opçãozinha aqui, Bisect, veja só como agora, o que é que ele faz? Ele meio que fusiona totalmente essa região central, quase como se o mirror ele fosse cortado, forçado a se cortar bem aqui no centro. Exatamente isso que a gente quer, tá? Eu vou aqui vir em Shading, ligar o X-Ray e diminuir um pouco aqui a opacidade do X-Ray, só para que a gente possa ver melhor a nossa modelagem, tá? Então, se eu quiser também desligar o wireframe, pode ser útil, se eu quiser, pelo menos nessa fase inicial. E aí que agora, quando eu mexer aqui o meu polígono, ou melhor, o meu vertex, a minha estrutura ela é automaticamente reajustada, tá? Então, deixa eu puxar isso um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. E aqui de baixo eu vou fazer uma nova extrusão. Dessa vez vou puxar aqui um pouquinho para cá. Vou puxar aqui no eixo X, assim. E agora eu vou puxar mais uma vez para baixo, tá? Opa, vou fazer assim. Deixa eu desligar aqui o meu grid. E agora vai. Então acho que já dá para perceber onde eu quero chegar, né? A gente está meio que criando um homem palito, por assim dizer. Então vou pegar aqui em cima e fazer uma nova extrusão. E aí mais uma também, pelo menos por enquanto, tá? Vamos ligar de novo os wireframes para a gente ver a nossa estrutura. E se a gente reparar, por exemplo, aqui embaixo,
nossa estrutura poligonal ela está bastante adequada, porque quando eu vou modelar pernas, por exemplo, a gente tem essa diagonalidade bem aqui, é bastante favorável para um processo de animação de um personagem, por exemplo, ou para a criação de uma pose realista. Então, existir essa diagonalidade é positiva. Claro que isso vai variar de estilo para estilo do personagem que você for criar, mas via de regra, existir essa diagonalidade nessa região da virilha é bastante interessante. Então, por acaso, o desenho de qualquer roupa íntima, ou enfim, um biquíni, uma calcinha, uma cueca, normalmente tem essa angularidade, né, essa diagonalidade de onde sai a perna, né, nessa região da virilha. Então isso é bastante importante, dependendo do estilo de animação que você vai criar. Então, por aqui eu diria que está funcionando bem. A gente, lógico, vai já refinar um pouco mais isso. Bem aqui em cima, naturalmente, a gente vê que precisamos ter um pouquinho mais de cuidado, ó, nessa estrutura aqui. Ó, quando eu mexo um pouco para cá, a minha malha ela se, digamos, se desenha melhor, tá? Então isso é positivo. Existe esse triângulo aqui, mas a gente vai tentar dar um jeito de remover isso. Vamos, por enquanto, fazer um outro processo aqui que vai ser acrescentar um Subdivision Surface, tá? Para que a gente possa ver a nossa malha com um pouquinho mais de detalhamento. Então, antes de continuar, o que eu vou fazer vai ser explorar um pouco mais as opções que o Skin Modifier me dá. E uma delas é de acrescentar, digamos, espessura em alguns pontos específicos aqui. Então, vou pegar esse vértex do meio e com a tecla Ctrl A, ó, vou começar a dar mais espessura nessa região. Vou pegar esse aqui, Ctrl A, para dar mais espessura também. Você já vê como agora aqui o que vem a ser as nossas pernas já fica até melhor do que estava antes, uma vez que a gente deu essa espessura, né? Então vamos pegar esse aqui, Ctrl A, é só puxar o meu mouse para um lado ou para o outro, para que a gente possa fazer aqui uma reconstrução. Aqui não está tão favorável assim, deixa eu tentar de novo. Ó, a gente começa a quebrar um pouco aqui o nosso esqueleto. Assim, a gente fica com um loop de polígonos bem interessante aqui no meio, mas a estrutura como um todo ainda não fica tão legal assim. Então, vamos tentar puxar esse ponto talvez um pouco mais para frente. Para ver como é que fica a estrutura, ou talvez um pouco mais para trás. Não vai fazer tanta diferença. Vamos já testar algumas coisas. Vamos pegar isso aqui e tentar puxar um pouco, só para ver o que aqui uma eventual reconstrução nos ajuda. Puxar isso aqui mais para cá. Vou pegar esses dois pontos, certo? Botão direito, Subdivide. E aqui vamos tentar explorar algumas coisas a mais, ó. Ver o que é que pode nos ajudar aqui. Eu diria que está, apesar de não estar, digamos, geometricamente perfeito, eu acho que está funcionando dessa forma aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Subdivide para acrescentar um pouco mais de informação nessa zona. Vou diminuir aqui um pouco, Ctrl A também. Vou pegar aqui Ctrl A. E aqui também dá um Ctrl A. Então vou puxar isso mais para cá. Puxar isso um pouco mais para cá. Isso aqui, bem aqui, eu posso dar um Ctrl A. Se eu quiser. Aqui mais uma vez, um Ctrl A, para que, enfim, eu tenha mais volume aqui na cabeça, tá? E eu diria que a nossa geometria está funcionando até que muito bem, certo? Inclusive com loops aqui no braço bem interessantes.
Loops da perna também bem feitos. Deixa eu tirar os overlays, ó. A nossa geometria está funcionando muitíssimo bem. A partir daqui, lógico que a gente não termina, a gente pode e deve acrescentar mais detalhes, mas essa é uma forma bem rápida da gente criar uma base mesh que vai ser a base de um personagem, ou não só um personagem. A gente pode utilizar essa técnica para várias outras coisas. Para, sei lá, curvas, se você quiser fazer uma modelagem qualquer, você pode utilizar isso para lettering, para árvores, para qualquer coisa. Tá? Você pode criar estruturas bem complexas de extrusões de pontos, coloca um skin modifier e aí você, a partir daí, tem uma malha nova que você pode, enfim, utilizar para modelagem, certo? Então, como a gente está aqui, o que mais que a gente pode tentar buscar? A gente tem inicialmente o nosso skin, deixa eu ligar os overlays, aqui o nosso mirror e aqui um subdivision surface. Então essa é a nossa geometria, tá? Deixa eu tirar os axes. Então a gente tem a nossa geometria aqui, e aí a gente tem o skin, que originalmente ele está criando isso aqui, o mirror e agora o subdivision surface, tá? Então deixa eu desligar esse X-Ray para que a gente veja bem aqui a nossa malha. A partir daqui a gente pode só refinar um pouquinho algumas proporções, como aqui, tipo, tá meio que entrando muito, né? Puxar um pouco esses pontos para cima, acrescentar talvez um pouco mais de loops ao redor aqui do tronco, mas o que importa é que essa estrutura ela já é muito boa para que a gente possa começar um processo de animação, né, ou construção de um personagem mais complexo. Inclusive, vou aumentar aqui a subdivisão para que a gente tenha, ó, ainda mais divisão, subdivisão aqui para trabalhar, o que nem sempre é uma coisa boa, mas nesse caso eu acho que pode vir a ser, que a partir daqui a gente tem mais informação para detalhar esse personagem, para fazer extrusão, sei lá, de uma orelha aqui, por exemplo, dos rostos, né, de uma forma semelhante, do rosto, melhor dizendo, de uma forma semelhante a como a gente fez no exercício do porquinho, certo? Se você tirar o Mirror Modifier, veja como a nossa estrutura com o skin, ela não é o ideal para você fazer um processo de modelagem, principalmente por causa dessa zona aqui. Vê como fica bagunçado, né? Por isso que o Mirror ele é essencial, em especial com essa opção Bisect, porque o Bisect ele literalmente corta o que quer que tiver no meio do processo de Mirror, tá? Vou ligar de novo o Mirror, só que sem o Bisect. Veja só o resultado, né? Ele fica longe do ideal. Mesmo a gente ajeitando aqui, ajustando esse Merge Limit, ainda assim não fica legal. Se eu fizer assim, ó, mesmo aumentando drasticamente o Merge Limit, ó, a gente não tem o resultado como o Bisect. Mesmo clicando em Clipping, também não. Então, o Bisect é realmente o grande segredo para a gente criar esse aspecto de simetria, em especial num caso como esse. Tá? Então, vou aqui em Shading de novo, ligar o X-Ray. Deixa eu diminuir aqui um pouco a minha subdivisão. E agora vamos entrar no Edit Mode. Vamos só ver se a gente consegue ajustar uma ou outra coisa aqui. Talvez precisamos de um pouco mais de subdivisão aqui. E aí veja como o Mirror, ou melhor, como o Skin, ele automaticamente ele vai adaptando aqui a geometria e isso faz dele uma ferramenta bastante poderosa, porque é muito interessante assim, a forma dele trabalhar. Então, ó, tentando Ctrl A para ver se ele constrói aqui a minha malha de uma forma melhor, mas eu acho que não. Inclusive aqui a gente pode meio que insinuar aqui uma curvaturazinha de coluna. De repente eu vou pegar isso aqui, subdividir, jogar isso aqui um pouquinho mais para frente. E aí o que temos mais aqui?
Ok, eu até que gostei da forma como ficou aqui. Acho que ficou interessante. Deixa eu puxar isso um pouco mais para frente, assim. Eu acho que essa é uma excelente base para a gente começar um processo de modelagem, tá? A gente começar um processo de criação de personagens. Essa estética assim, de direção de arte de personagem desse gênero tá bem em voga, como eu falei, em publicidade, em especial no universo de motion. Eu acho que está bem em voga esse estilo. Deixa eu só puxar um pouquinho mais para trás assim. Eu acho que está funcionando muito bem. Vamos entrar no Object Mode e desligar o X-Ray. E é isso aí. Essa é uma excelente mesh para a gente começar. A partir daqui, lógico, a gente pode modelar, usar o Proportional Editing para ajustar um pouquinho as proporções, transforma o Skin Modifier, aplica, né, o Skin Modifier na nossa mesh, e aí a gente começa, de fato, um processo de modelagem um pouco mais complexo, certo? Existem algumas opções que podemos ainda mexer no Skin Modifier, mas a maioria delas não vai fazer uma grande diferença. Então vamos lá. A gente tem esse Symmetry Axis. Ó. No caso aqui, acabou fazendo uma bela de uma diferença. Se a gente tirar esse Symmetry Axis, você vê como aqui o Skin Modifier ele remove a simetria no eixo X e, consequentemente, ele deixa a nossa malha aqui ainda mais simplificada, o que é uma coisa excelente. Aqui em Y não, em Z também não. A gente tem esse Branch Smoothing, que ele cria uma suavidade nas regiões de interseção, que dependendo do caso pode ser algo interessante. Nesse caso aqui eu diria que até foi uma boa ideia ter aplicado. Tá? Deixa eu ligar de novo aqui o X-Ray. Só que eu acho que essa parte aqui a gente pode puxar um pouquinho mais para cá. Deixa eu dar um Ctrl A. Ctrl A aqui também. Ok, então aqui no Ctrl A a gente tem que ter bastante cuidado para não estragar demais aqui a nossa malha. Eu diria que aqui é um limite talvez já razoável. Aqui até ficou interessante também, mas a região do ombro a gente tem que reajustar. Mas aí no caso, o estilo do personagem, né, que vai determinar o que é que a gente vai fazer a seguir. Eu acho que aqui é um excelente ponto para a gente parar. Se eu quiser, a partir daqui eu também posso fazer, digamos, detalhamento do que viria a ser pés e mãos. Então, vamos explorar isso. Ligar de novo o X-Ray. Entrar no Edit Mode aqui. E vamos lá, eu vou extrudar no eixo Y. E aí veja só como é fácil criar pés. Vou colocar uma subdivisão bem aqui. Subdivide aí, Ctrl A. Ó. Olha só. Deixa eu colocar um outro subdivide bem aqui. Talvez não. Eu acho que isso aqui tá ótimo. A partir daqui a gente pode fazer um pouco mais de detalhe. Deixa eu subdividir isso aqui. Quem sabe fazer algo mais assim. Vou diminuir um pouco aqui. E sim, eu diria que isso aqui tá de bom tamanho. Puxar isso um pouco mais para cima. Aqui também um pouquinho mais para cima. E eu acho que tá bem interessante, está bem razoável. Ok. No caso da mão, é um pouco mais difícil. Muito embora a gente possa fazer todo o processo de extrusão aqui, é lógico que é mais complicado, então
Deixa eu subir isso aqui. E aí eu vou extrudar isso para cá. Ctrl A. Ctrl A. E aí desse ponto aqui eu faço uma outra extrusão. Deixa eu tirar um pouquinho os wireframes. Ou melhor, tirar totalmente para ficar melhor de ver. E aí deixa eu aproximar a seleção aqui para ficar também melhor de ver. Então, Ctrl A para diminuir. E aí mais uma vez vamos extrudar aqui. Ctrl A. Puxar aqui. Naturalmente também, se a gente pegar esses dois pontos, subdividir, a gente tem um pouco mais de resolução, um pouco mais de informação. Então, subdivide. Subdivide. Então, a gente tem aqui mais um ponto. Vamos subdividir agora também. Não, eu estou fazendo, mas não quer dizer que esteja bom, tá? Apenas mostrar para vocês. Daqui a gente pode fazer uma extrusão assim, o que viria, o que vem a ser o dedão. Agora, deixa eu ligar de novo meu wireframe. Deixa eu tirar um pouquinho aqui o X-Ray, porque senão fica difícil, mas ó, um pouco precário, né? Nesse caso aqui o dedo, ou melhor a mão, justamente porque as estruturas de dedos elas ficam tão próximas umas das outras que naturalmente é bem complicado a gente fazer algo que funcione, tá? A não ser que a gente perca muito tempo para fazer. Nesse caso aqui, eu acho que é mais interessante simplesmente criarmos uma mão parecida com aquela que a gente fez no exercício do porquinho, tá? Começa a ficar até difícil de enxergar por causa dos wireframes, então acho que eu vou tirar um pouco aqui. E aí tentar criar um volume básico de mão, melhor, um volume básico aqui no meio, para depois fazer uma extrusão de dedos, algo assim. Vamos pegar aqui, ó, subdivide, aqui também subdivide. Vamos afastar isso aqui. Diminuir isso aqui. Diminuir isso aqui. Opa. Como eu falei, dificilmente uma mão vai ficar boa. Vou tentar diminuir aqui as coisas. Vou pegar aqui, subdivide. Que é uma mão para a gente fazer depois um processo de animação, né, um processo de pose, exige muito cuidado. A geometria da mão ela é bastante complexa, assim, porque há muitas articulações muito próximas umas das outras, então é lógico, é difícil a gente criar algo que funcione, né? Aqui utilizando o Skin Modifier, que no final das contas é apenas uma gambiarra, tá? Meio colocando assim. Não que seja uma gambiarra, mas funciona como uma. Então veja só que a mão tá terrível, de um ponto de vista prático e estético, mas pode ser também você pode encarar como uma base mesh
Também, eu recomendo parar apenas aqui no punho, tá? Ou melhor, na base da mão e deixar para fazer os dedos através de um processo como a gente fez com o exercício do porquinho. Eu acho que você vai ter mais sorte fazendo assim. Ou melhor, vai ser mais fácil fazendo assim. Até. Deixa eu... Ctrl A. Né? Acho que não. Vou saber, vou pegar isso aqui, deletar os vértices e, como eu falei, eu acho que essa aqui é uma excelente parte para a gente simplesmente terminar. Tá? Vou aumentar um pouco aqui. Ok. O X-Ray e aqui estamos. Uma Base Mesh bastante eficiente para um processo de modelagem. E aí que daqui a gente pode aplicar inclusive o Subdivision Surface, para a gente já começar com um pouco de resolução. Não tenho certeza se começar já no Subdivision 2 é a melhor ideia. Deixa eu dar um... Já está no Smooth? Então, por quê? Porque aqui a gente passa a ter uma geometria muito alta, até para o Proportional Editing corrigir algumas imperfeições de geometria. Então eu diria que começar daqui é excelente, e aí a gente vai acrescentando loops manualmente para um processo mesmo de criação de personagens, tá? Então, esse é o Skin Modifier. A aula foca a criação de uma Base Mesh como essa, então eu recomendo que todos vocês tentem, explorem bastante as possibilidades, porque o Skin, ele definitivamente é uma ótima ferramenta para a criação de geometria aqui no Blender, e eu mostrei como a gente pode utilizá-lo para a criação de um personagem, ok? Então é isso aí, até a próxima aula.